Você conhece a história de Ed Jay? O homem que ficou conhecido por ser o pai do terror? O homem que foi inspiração para um dos clássicos filmes de terror? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. A maioria dos SKs e psicopatas são pessoas pacatas com extrema dificuldade em se comunicar com outras pessoas. Bom, pelo menos é isso que eu consigo enxergar fazendo e lendo inúmeros casos bizarros de assassinatos. Pessoas com baixa autoestima, tímidas e com alguma característica que as fazem se diferenciar dos demais. Essas pessoas, quando não conseguem se resolver com si mesmo, acabam entrando em um mundo só deles e eventualmente adotando gosto por coisas bizarras e macabras. Isso piora quando algum evento perturbador acontece na vida dessas pessoas e ao invés delas se abrir com alguém, elas mergulham em uma escuridão profunda e desenvolvem gostos e hábitos assustadores. Esse foi o caso de Ed Jay. Vamos começar a história desse assassino desde o início. Edward Theodore Jay nasceu no dia 27 de agosto de 1906 em La Crosse, uma cidade localizada no estado norte-americano. Ed tinha um irmão 5 anos mais velho do que ele. Esse se chamava Henry. Seus pais viviam brigando. A mãe Augusta desprezava o pai George, pois ele era um alcoólatra, e isso o fazia ser incapaz de manter o emprego. Quando Ed ainda era criança, seus pais decidiram se mudar para uma fazenda que ficava a cerca de 190 quilômetros de distância da sua cidade natal. Ed só saía de casa para ir à escola e dedicava a maior parte do seu tempo aos afazeres domésticos. A mãe de Ed era uma religiosa bem rígida. Ela colocava na cabeça dos filhos que o mundo era podre. Por isso, ela não deixava os filhos se aproximar de ninguém, principalmente das mulheres. Segundo ela, as mulheres eram sem valores e indecentes. Ela dizia isso de todas, exceto por ela. A mesma dizia para os meninos que bebida e algum tipo de diversão extravagante era o espelho do mal, e por isso deveria ser combatido. Todos os dias Augusta reservava um tempo para ler textos bíblicos do Velho Testamento. Ela dava preferência sempre para a parte sobre mortes e castigos divinos. Os meninos guardaram tudo aquilo dentro deles. Porém, Ed parece ter distorcido algumas coisas que geraram consequências mais tarde. No dia 1º de abril de 1940, o pai de Ed acabou falecendo devido a uma falha cardíaca por seu alcoolismo. Com isso, Ed e seu irmão começaram a fazer bicos pela cidade para ajudar a cobrir as despesas de casa. Quando cresceram, os irmãos eram vistos como pessoas confiáveis e honestas pela vizinhança. Ed era visto como um homem quieto e na dele. Não era muito de conversar. Porém, com as crianças ele era diferente. Tinha jeito com eles. E durante um tempo trabalhou como babá na vizinhança. Enquanto Ed cuidava de crianças, Henry começou a se interessar por mulheres. A puberdade havia chegado para ele. Henry começou a namorar uma mulher divorciada, deixando tudo que sua mãe lhe ensinou de lado. Henry, então, começou a dividir suas descobertas com Ed, que ficou bem assustado com o que ouviu. A cabeça dele naquele momento ficou uma confusão total, mas Ed não deixou sua mãe notar nada. Ele só ficava cada vez mais quieto e menos conversativo com as pessoas. Ele não era visto cortejando moças, nem ao menos olhando para elas. Ed ficava cada vez mais agarrado com sua mãe, e ao que parece, ele gostava de seguir tudo o que ela havia lhe ensinado. Ed queria ter o carinho da mãe só para ele. Depois de um tempo, Henry passou a ter a mente mais aberta do que Ed, e por isso tentava conversar com o irmão. A forma com que o irmão conversava com ele parecia que Henry estava falando mal de sua mãe, mas na verdade ele estava apenas discordando dos ideais dela sobre mulheres e bebidas. Henry estava fazendo isso porque planejava ir embora com a mulher que havia conhecido, e não queria deixar seu irmão com aquele pensamento. Ele viu que isso estava de alguma forma prejudicando Ed na forma em que ele agia. Nas últimas vezes que Henry tentou conversar com ele, Ed agiu de forma bem estranha. Ele ficou em choque e parecia estar sofrendo muito. Depois disso, Henry decidiu largar de mão, pois viu que não poderia fazer mais nada. Em alguma época do ano 1944, Ed e Henry saíram para queimar uma parte da vegetação da propriedade de sua mãe. Em um certo momento, o fogo acabou ganhando muita força, e isso atraiu a atenção dos bombeiros.
Os bombeiros chegaram para acabar com o incêndio e aparentemente os irmãos acabaram se separando na confusão. O fogo já havia sido apagado e tudo estava indo bem. Ed foi para sua casa, porém viu que seu irmão estava demorando muito a dar as caras. Bom, pelo menos foi isso que ele contou quando notificou o desaparecimento de Henry aos policiais. Ed então começou a procurar Henry. Depois de muito tentar e não achar, ele pediu ajuda. Uma busca foi feita na fazenda pela polícia, e depois de alguns minutos, Henry foi encontrado não muito distante da fazenda. Henry foi encontrado deitado de bruços, e ao que parece, já estava há algum tempo morto. Quando os boatos da morte de Henry surgiu, todos acharam que ele havia morrido devido ao incêndio. Porém, não havia marcas de queimaduras ou lesões em seu corpo. A causa da morte foi dada devido a problemas cardíacos. Foi uma tragédia bem estranha, e Ed até foi colocado como suspeito. Porém, a boa conduta aos olhos de muito fez ele sair da lista. Ele tinha saído da lista de suspeito, mas a hipótese ainda estava no ar. Ed era sim um bom moço, quieto e calmo. Porém, ele queria toda a atenção de sua mãe, e como seu irmão começou a dar problemas com mulheres, a mãe passou a se preocupar mais com Henry. Muitos acharam que de certa forma isso causou ciúmes a Ed, e por isso muitos acreditaram que ele teria matado o irmão, fazendo referência à história de Caim e Abel. Após isso, Ed ficou ainda mais próximo de sua mãe, e isso fez ele se isolar mais ainda do convívio social. A mãe superprotetora abraçou o filho. Ela estava mal pela morte de Henry, então era natural querer cuidar e manter a relação com o filho que ainda restava. Um tempo depois que Henry se foi, Augusta sofreu um acidente vascular cerebral, e por isso Ed passou a voltar toda a sua atenção para a saúde de sua mãe. No dia 29 de dezembro de 1945, Augusta acabou falecendo após um segundo acidente vascular cerebral. Ed ficou triste, devastado e solitário. Ele havia perdido sua única amiga. Era seu único e verdadeiro amor. A mãe era a única pessoa em que ele confiava, a única mulher que, segundo ela, merecia o seu coração. Ele estava absolutamente sozinho no mundo. Ed passou a não andar mais nos cômodos em que sua mãe costumava ficar. Esses cômodos ele se encarregava de deixá-los intocáveis e limpos. Enquanto isso, o resto da casa ficava cada vez mais miserável. Ed passou a viver no quarto que ficava ao lado da cozinha. O quarto era seu mundo, o mundo mais profundo e obscuro. Lá ele lia revistas de culto à morte e histórias de aventura, principalmente aquelas envolvendo canibais ou atrocidades nazistas. Seu comportamento estranho não era notado e nem percebido pelos vizinhos. Essas leituras a conteúdos extremamente assustadores não se compara ao costume macabro que Ed adotou mais tarde. Ed sentiu vontade de fazer visitas no cemitério local. No início, foi apenas uma visita curiosa, mas depois de um tempo ele passou a mexer nas lápides. Ele violava túmulos de mulheres recém-falecidas e, além disso, roubava seus corpos e levava para a fazenda. Ele contou à vigilante do cemitério que queria apenas fazer alguns experimentos científicos, e por isso suas reais intenções passaram despercebidas. As partes que ele levava para casa eram tratadas como memórias. Além disso, passou a acumular pedaços de peles e órgãos em sua casa. Ed só mexia nos túmulos de mulheres que tinham o rosto parecido com o de sua mãe. Logo, os vizinhos começaram a notar que a aparência de Ed já não era mais a mesma. Ele estava completamente desleixado, só andava sujo e mal cheiroso. Além disso, notaram também que a fazenda cheirava mal. Porém, acharam que ele não estava mais se cuidando devido ao luto. Por isso, nenhuma suspeita do que realmente estava acontecendo foi levantada. O vigilante do cemitério havia se tornado amigo de Ed, mas logo ele foi encaminhado para um asilo. O cemitério ficou então um bom tempo livre para Ed entrar e sair quando bem queria, e por isso, mais partes de corpos foram se acumulando em sua casa. Ed começou a enjoar de pegar mulheres mortas e começou a sentir o desejo de pegar uma mulher viva. Em dezembro de 1954, a dona de um armazém chamada Mary havia desaparecido misteriosamente.
No local em que Mary trabalhava foi encontrado manchas de sangue, e logo todos se alertaram e desconfiaram de que algo assustador estava prestes a ser descoberto. Os investigadores encontraram na caixa registradora uma nota fiscal. Na nota estava escrito o preço da venda de um galão anticongelante. Ao saber disso, o filho de Mary se lembrou na mesma hora que Ed havia ido um dia antes no armazém procurar por algum galão como aquele. Essa era a primeira pista dos investigadores, e sem perder tempo eles foram até Ed para investigar. Chegando lá, os oficiais encontraram uma cena extremamente assustadora. Ed havia assassinado Mary um dia antes no local em que ela trabalhava. Depois, ele a levou para sua fazenda. Chegando lá, ele tirou toda a pele de Mary e utilizou partes do seu corpo para transformá-los em objetos domésticos. Ed não cuidava da casa, e ela estava uma confusão de sujeira, poeira, ferramentas e partes de corpos conservados. Apenas o quarto de Augusto estava limpo e, segundo relatos, encontrava-se impecável. Quando foi interrogado pelos investigadores, Ed confessou que entre 1947 e 1952 ele fez pelo menos 40 visitas noturnas em 3 cemitérios para exumar corpos enterrados recentemente. Em alguma das vezes, sua mente ficava muito conturbada e por isso ele saía do cemitério sem levar nada. Porém, todas as vezes que ele mexeu nas sepulturas, ele procurava mulheres de meia idade recém-enterradas que pareciam com sua mãe e as levava para a fazenda. No julgamento, Ed foi dado como mentalmente incapaz e doente, e após isso, foi levado para um hospital especializado no assunto, local que anos depois se tornou uma prisão. Em 1968, os médicos decidiram que Ed estava são o suficiente para ir a julgamento. O julgamento durou uma semana e Ed foi considerado não culpado, devido à insanidade. Ed acabou sendo vítima de um câncer e no dia 26 de julho de 1984 acabou falecendo devido a uma falha cardíaca respiratória. Ed foi suspeito de sequestrar 5 mulheres e culpado por assassinar 2 mulheres. Bom, essa foi a história do pai do terror. Espero de verdade que vocês tenham gostado da forma que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.